Oi pessoal, aqui é o Jean. Criei esse quadro para poder estar trazendo assuntos que eu gostaria de conversar com vocês de forma um pouco mais informal. É, Esse quadro não tem roteiro, não tem um script para se seguir. É você e eu aqui interagindo e a gente vai conversar sobre algo que eu interajo há algum tempo, que é o universo dos ARGs e dos Analog Horrors. Eu queria muito trazer esse assunto para cá, e esses formatos de conteúdo eles são muito instigantes para mim, desde que eu conheci, porque eles misturam elementos da internet com mistérios, com arte. Então, de alguma forma, eles traduzem estranhezas do nosso tempo, digamos assim. Este é o tema da nossa conversa de hoje, ARGs e Analog Horrors. Talvez você já tenha caído em algum vídeo meio estranho do YouTube, com alguma vinheta antiga, ou você viu uma voz robótica em algum vídeo, ou até um logotipo de empresa que já te deixou um pouco apreensivo. Basicamente, essa é a sensação que as pessoas têm quando se deparam com o Analog Horror pela primeira vez, inclusive. Hoje eu quero explorar contigo por que esse tipo de obra, como a série de Mandela Catalogue, Rotten Files, Happy Meat Farms e tantas outras, ela está capturando o imaginário de uma geração inteira. Porque esse tipo de série é muito bem feita e muito bem manejada pelo público mais jovem. Esse público é tanto o que cria quanto o que consome esse gênero de séries. Antes de começar, eu quero te lembrar também que você pode acompanhar o meu trabalho criativo no canal Experiment aqui no YouTube. E se você quiser apoiar esse projeto de conversas que a gente está tendo aqui, compartilhe o episódio com alguém que também gosta dessa arte independente, de um terror experimental, porque isso ajuda demais a manter viva a nossa comunidade, né? Bom, o que é um ARG? Um ARG, primeiramente, ele é uma sigla para Alternate Reality Game. Ele é um jogo narrativo. Então ele se espalha pela realidade. Ele usa sites, e-mails, vídeos, redes sociais para contar uma história que parece real. Então o jogador ele não joga com um controle, né, com um console, mas ele investiga, ele decifra, participa daquela experiência que o criador está propondo. É uma experiência que tipo existe na fronteira entre o real e o ficcional, né? Ele transforma a internet inteira num palco. Inclusive os RGs, antes de ser empregados em uma estética um pouco mais voltada para o horror na internet, ele já era um pouco usado em campanhas de marketing, campanhas bem inovadoras, inclusive vamos dizer assim, na era de ouro de consumo de televisão, né? Hoje tem muitos criadores independentes que usam esse formato para discutir temas profundos. ARGs às vezes estão conectados com séries de analog horror, a gente vai fazer essa distinção. O analog horror, por outro lado, eles são uma série de vídeos que geralmente é feito com estética de fita VHS, elas têm ruídos, glitches, gravações de emergência, porque são séries para remeter aspectos de gravações antigas, seja de fitas de vídeo ou até mesmo da internet antiga, que é muito interessante. Essa coisa das séries de analog horror começou muito influenciada por uma animação de fitas VHS que era inspirada no universo de FNAF, que é muito interessante porque o autor queria dar um pouco de uma dimensão visual do horror que possivelmente ele sentia que faltava nos jogos. Não que os jogos não tenham esse investimento no horror, até porque é um jogo de terror, uma franquia mundialmente conhecida, mas eu quero dizer que o aspecto visual dos jogos da franquia FNAF é bem simples, porque todos os jogos, assim, tirando os mais recentes, né, os jogos mais clássicos, FNAF 1, 2, 3, 4, 5, todos eles são jogos de point and click, né? Então isso faz com que, de certa forma, os recursos visuais eles sejam um pouco mais escassos, até por escolha do criador, né? O criador da série FNAF, o Scott Cawthon, sempre foi um criador de jogos independente. E também isso influenciou bastante a capacidade de recursos que ele poderia ter disponível ali para produzir esses jogos. Esse é o entendimento que eu tenho, pelo menos, né? O que é curioso nesse caso é que as séries de analog horror elas não precisam de monstros, né, para ser assustadores. O terror ele pode vir, inclusive, de uma familiaridade distorcida, uma sala de aula vazia, uma transmissão de TV interrompida, como aqueles plantões da Globo, uma gravação de segurança mostrando algo humano demais para ser uma falha no sistema, por exemplo. O analog horror envolve também a saturação da imagem, colapso da verdade, é dessa experiência meio coletiva de alienação que é viver online, né?
Quando uma série como The Mandela Catalog, uma das mais geniais e uma das primeiras séries de análise horror que eu conheci, fala sobre substituição, sobre versões falsas de pessoas queridas, ela está tocando em algo muito real. Isso pode envolver, inclusive, a sensação de que nós mesmos estamos sendo substituídos por versões artificiais de nós, nas redes, no trabalho, na fé. É óbvio que eu estou dando uma interpretação muito subjetiva para algo que na série é mais objetivo, né? Pelo que eu consigo me lembrar, inclusive, a primeira série de Alan Horror que eu tive acesso foi uma série chamada Gemini Home Entertainment. Eu tive acesso a ela por causa de um vídeo em português explicando essa série, e eu ainda não tinha essa dimensão de o que são essas fitas de vídeo, porque o criador do vídeo em português explicando a série, inclusive, deu uma dimensão como se aquilo fosse muito real. Então eu demorei um pouco para sacar do que se tratava, porque eu ainda não conhecia o gênero nominalmente, né? Logo após Gemini Home, eu conheci uma das minhas séries favoritas desse gênero da Analog Horror, que é o The Mandela Catalog. O The Mandela Catalog foi criado pelo Alex Kister e é um universo de horror teológico, ou seja, ele tem vários elementos religiosos ali. Ele mistura vigilância, paranoia, uma espiritualidade distorcida. A história se passa em uma versão alternativa do mundo, onde tem criaturas que são conhecidas como alternates. São entidades capazes de imitar perfeitamente seres humanos. Eles substituem as pessoas, eles geram colapsos mentais, suicídios em massa. A narrativa ela é contada por meio das fitas VHS, que são transmissões públicas, têm registros policiais, gravações religiosas e elas se deterioram progressivamente. O terror, ele, além de vir da aparência dos alternates, né, ela tem ali um grau de vazio metafísico, né, que eles representam. Tem um pouco de perda de identidade nessa série, corrupção do sagrado. Enquanto a série Happy Meat Farms, que é criada pela Daisy Brown, é uma das obras que tem um simbolismo político, né, mais profundo, assim, dentro desse universo do terror analógico. E essa série ela acompanha uma moça chamada Ramona Bynes, que ela é herdeira de uma fazenda familiar pequena e que depois de uma crise financeira ela aceita um acordo meio misterioso com um novo parceiro. E a partir daí a empresa ela se transforma em um império de carne e dos experimentos biológicos. Eles desenvolvem projetos secretos de modificação genética, assimilação de humanos para alimentar uma entidade chamada Mother. E ao longo da narrativa a gente acabou descobrindo que a Ramona tentou expor a verdade, mas ela acabou capturada e transformada em uma criatura. Então os registros dela e os vazamentos formam o próprio RG. Qual que é a relação aqui da Analog Horror com a RG? Essa série, os criadores da série desenvolveram um site para essa empresa. Ou seja, no site, onde tem ali vários documentos meio secretos, que você precisa de códigos para encontrar aquilo, é naquele site que está acontecendo o ARG da série, né? Ou seja, é ali onde está acontecendo o jogo de realidade alternativa que o espectador da série pode se aventurar para poder descobrir certos segredos. Isso é uma coisa muito legal, porque ambos os gêneros de criação, né, o Analog Horror e o ARG, se interagindo e se complementando. Quanto à série Gemini Home, que é a primeira que eu falei para vocês que eu conheci, ela foi criada por uma pessoa chamada Remy Agolt, e é uma série de terror que ela se apresenta como uma coletânea de fitas VHS da década de 80 e 90. Eles são distribuídos por uma empresa fictícia chamada Gemini Home, e essas fitas incluem vídeos educativos, tem comercial, tem anúncio de serviço público. É tudo bem, assim, aparentemente inofensivo à primeira vista, né? No entanto, à medida que a série avança, a gente conhece uma narrativa de horror cósmico, inclusive, né? Aquele horror que envolve elementos do espaço. E nessa série, a humanidade ela enfrenta uma invasão extraterrestre, liderada por uma entidade planetária que ela é a Íris, o planeta Íris, que tem bastante relação ali, bastante analogia com a íris do nosso olho, né? Então a história de Gemini Home ela é contada por meio de episódios que vão explorando esses tópicos como a vida selvagem, a segurança em acampamentos, doenças misteriosas. E aí cada episódio começa com uma abordagem educacional e informativa, só que ela vai gradualmente incorporando elementos do horror. Então aparecem criaturas parasitas que são chamadas de wood crawlers, tem doenças fictícias como a doença da raiz, e tem uma planta chamada zombaria da natureza, que ela mutila
as pessoas que entram em contato com ela. Então são elementos que se entrelaçam para construir uma narrativa maior sobre a decadência da Terra e a chegada dessa nova ordem imposta pela Íris, pelo planeta Íris, que é um planeta e uma entidade, por assim dizer. É um estilo visual de série que tem a estética VHS de baixa resolução, tem efeitos de distorção, tem interferências que invocam aquela sensação de nostalgia e desconforto ao mesmo tempo, e a trilha sonora é composta por músicas daquela década, né? Teve um cuidado assim. Então, isso complementa a atmosfera para tornar bem tensa, bem perturbadora. A série ela já é amplamente considerada tipo uma das mais icônicas desse gênero de analogue horror. Ela é frequentemente comparada com outras obras, como Local 58, por exemplo. Então, na sua essência, o Gemini Home, ele, além de uma série de terror, tem toda uma reflexão sobre a fragilidade da humanidade diante do desconhecido, né? É como você ter acesso a uma obra do Lovecraft, por exemplo. Eu, inclusive, peguei um livro emprestado da biblioteca pública da minha cidade, que são 5 contos do... Na verdade, acho que são 6 contos do Lovecraft, eu não terminei ainda. Eu preciso, inclusive, terminar com um pouco de agilidade para eu poder devolver. Eu peguei este livro na biblioteca e peguei uma coletânea sobre religiões da biblioteca pública da minha cidade. É muito legal, estou feliz, estou contando isso também, porque fazia um tempo que eu não lia materiais mais aleatórios, assim, né, mais de entretenimento, digamos assim, né? Assuntos diversos. Então eu estou feliz de estar voltando esse hábito da leitura também, né? Desses materiais que são legais assim de acompanhar no dia a dia. Você tem vários aprendizados, mas também é de assunto que você já tem familiaridade, que você já gosta. Então é legal para você fazer gancho para conversar com outras pessoas também. Eu acho bem interessante. A leitura é bem fundamental para mim. Gente, é evidente que nós temos muito mais coisas a desenvolver no decorrer dessa série, a gente ainda tem muito a conversar, mas eu quis trazer esse assunto assim um pouco introdutório, porque é um gênero que eu gosto bastante, né? Um gênero de produção de conteúdo que eu gosto bastante, acredito que vocês também, que já têm acesso aos conteúdos aqui do canal, e eu quero trazer esses tópicos de uma forma cada vez mais assim, convidativa para a gente ter um diálogo mesmo, sabe? Eu acho que tem canais muito legais no YouTube aqui que tem aquele trabalho mais explanativo e tal, referente a séries específicas. Inclusive eu acompanho alguns, eu acompanho o da Chical, acompanho o Zedinho, acompanho o IP, o Pombo Atômico, vários canais que abordam essa série. O que eu até indico, né, se você está ouvindo esse assunto pela primeira vez, esses canais são de conteúdo ímpar assim, no YouTube em português, falando sobre esse gênero de séries e também sobre RGs. Então fica aí a recomendação e eu espero vocês nos próximos episódios dessa série. Quero também trazer um dado para vocês de que se você quiser acompanhar essa conversa somente em streaming de áudio, né, se for da sua preferência, ela também está disponível no Spotify. É só você pesquisar por Diário Vermelho. Fechou? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.